A datura é uma planta sagrada para muitos povos indígenas americanos, particularmente do sudeste dos Estados Unidos e México. Vem conhecer um pouco da origem do nome dessa planta, as famosas trombetas dos anjos ou trombetas do diabo, e conhecer a sua importância, um pouco da sua importância na cultura azteca. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Vamos começar por entender um pouquinho da origem do nome Datura, o nome científico Datura. O nome do gênero é derivado do nome indiano do sânscrito, Datura, que é, eu não sei como é que pronuncia exatamente, né? Que pode ser traduzido como maçã espinhosa branca. Já a origem do nome da espécie mais conhecida do gênero, Stramonium, é desconhecida. Mas provavelmente o nome Strammonia foi usado no século 18 para várias espécies de datura. Algumas evidências de que Stramonium é originado do grego, que está aparecendo aqui na tela, que pode ser traduzido como nightshade, lá do grupo das plantas que nós já falamos anteriormente sobre elas muitas vezes aqui no canal, que são os grupos das plantas das famílias Solanaceae. E essa outra palavra aqui que pode ser traduzida como louco. E lembrando que sobre a planta que nós estamos falando aqui da datura, nesse vídeo, nós já temos um outro vídeo introdutório, no qual nós falamos sobre várias características dessa planta, as suas características fisiológicas, anatômicas. Nós falamos também sobre as suas propriedades medicinais e toxicológicas. Então, se você quiser saber mais sobre essa planta, que é muito tóxica, uma das plantas mais tóxicas conhecidas e comuns, vem conferir esse vídeo aqui que é bem interessante. Nos Estados Unidos, a datura é chamada de Jimson Weed, ou ainda mais raramente de erva Jamestown, derivada da cidade de Jamestown, na Virgínia, onde os soldados ingleses teriam consumido as suas folhas por engano em uma salada enquanto tentavam suprimir a rebelião de Bacon. Essa rebelião de Bacon foi uma rebelião armada realizada pelos colonos da região da Virgínia que ocorreu em 1676 a 1677. E esses soldados passaram 11 dias em estados mentais alterados. Porque, lembrando que, como nós vimos no nosso vídeo anterior, a datura, assim como todas as outras nightshades ou deadly nightshades, que são os grupos das famílias Solanaceae, que incluem a mandrágora, o meimendro, a beladona, todas essas plantas, incluindo a datura, são plantas altamente tóxicas, porque elas têm atropina, escopolamina, hiostinina. Todas essas substâncias, elas são potentes alcaloides que afetam a percepção da pessoa da realidade e criam alucinações. E nós já falamos sobre todas essas plantas aqui no canal, e também nós já falamos sobre como essas plantas em conjuntos provavelmente foram usadas para produzir a famosa poção das bruxas, o unguento das bruxas, que faziam as mulheres naquele período, as pessoas que usavam essas pomadas, ter a sensação de que elas estavam voando. Então confere esses vídeos que ficaram super legais e valem muito a pena. A datura sagrada também é chamada de flor da lua, uma referência ao fato de que as flores se abrem no final do dia. Os indígenas Chumash do sul da Califórnia usaram a datura como uma planta medicinal e sagrada. Arqueólogos interpretaram a silhueta espinhosa ao redor dos círculos que estão presentes nesse pictograma como frutos da datura. E esses pictogramas são do Parque Histórico Estadual da Caverna Pintada. Os indígenas Chumash do sul da Califórnia integraram a datura na sua mitologia da criação. A velha Momoi se transformou em uma planta datura após a grande inundação que marcou a transição entre os tempos míticos e os tempos modernos. Os registros também indicam que os astecas conheciam as daturas. Uma espécie em particular, que era referida por eles como tolate, foi usada como um tipo de enema ou um supositório para alívio de dor ou em rituais de iniciação. Também foi administrada como um alucinógeno. Outra espécie, a Datura ceratocaula, chamada de atlinina pelos astecas, era tão reverenciada que apenas os sacerdotes poderiam usá-la. Isso supostamente teria lhes permitido manter
contatos diretos com os deuses e também prever o futuro. Além disso, a datura também poderia ter sido encontrada em objetos roubados e até mesmo para fazer prognósticos de doenças associadas à magia negra. A datura cerotocaula também foi usada em uma pomada para tratar solas rachadas, feridas, hematomas, pústulas, como também em tipos de emplastos para úlceras e como também para alívio de dores reumáticas. Veja só essa pintura de um asteca esfregando o atolate para o alívio da dor, que é um livro do Codex Florentino XI. A Leonora Curtin escreveu extensivamente sobre a datura no livro Healing Herbs to the Upper Rio Grande. Quando Hernando Cortés entrou em contato com os jardins astecas, ele e seus seguidores ficaram impressionados com a sua beleza e a variedade de cura presentes nos jardins astecas. E dentro deles estavam a datura, que eram usadas para aliviar quase todas as dores corporais. O nome asteca Tolatzin foi mais tarde encurtado para Tolate, usado para várias espécies distintas do gênero datura. A datura é uma planta sagrada também para os Zunis, os indígenas da cultura Pueblo, que habitam o sudoeste dos Estados Unidos e México antes da chegada do colonizador branco, do colonizador conquistador. A datura pertence aos sacerdotes da chuva e aos chefes de certas fraternidades religiosas. Somente o xamã pode colher esta erva. Ingerida, ela leva aos estados de transe que permite ouvir as vozes dos pássaros, curar e adivinhar. Também é usada pelos médicos feiticeiros como um tópico de aplicação tópica em ferimentos e contusões. Em sua descrição da datura, Curtin relatou a seguinte lenda Zuni. Há muito tempo, ela escreve, quando ainda habitava no submundo um menino e uma menina, eles encontraram um caminho até o mundo da luz e decoraram as suas cabeças com guirlandas de flores de datura. Eles foram concedidos pelas plantas com poderes para fazer as pessoas dormirem e verem fantasmas. Quando as crianças descreveram seus poderes aos filhos gêmeos do Pai Sol, os divinos ficaram alarmados e removeram as crianças da terra. As flores de datura crescem no local onde essas cresceriam, onde essas crianças desapareceram. A autora Curtin disse nos seus escritos que o povo Zuni ainda atribui às daturas poderes para induzir o sono e ver fantasmas, especialmente quando usado por sacerdotes da chuva para chamar a chuva. A datura ela também é muito famosa no livro A Erva do Diabo. O livro The Teachings of Don Juan, A Yak Way of Knowledge, no Brasil, que recebeu o título de Erva do Diabo, ele foi publicado pela University of California Press em 1968 como uma obra de antropologia. E embora agora, hoje em dia, ele seja amplamente considerado não como uma obra de antropologia, e sim como uma obra de ficção. Esse livro foi escrito por Carlos Castaneda e submetido como a sua tese de mestrado na Universidade de Antropologia. O livro pretende documentar os eventos que ocorreram durante o aprendizado com o autoproclamado feiticeiro indiano Yak Don Juan Matos de Sonora, na região do México, entre os anos de 1960 e 1965. A planta principal descrita no livro é a planta Datura inoxia. Sobre a datura, a planta que dá nome a esse livro no Brasil, Castaneda escreveu: a erva do diabo tem 4 cabeças: a raiz, a haste, as folhas, as flores e as sementes. Cada qual é diferente, e quem a tornar sua aliada tem de aprender a respeitar elas nessa ordem. A cabeça mais importante está nas raízes. O poder da erva do diabo é conquistado por meio das suas raízes. A haste e as folhas são a cabeça que cura as moléstias. Usada direito, essa cabeça é uma dádiva para a humanidade. A terceira cabeça fica nas flores e é usada para tornar as pessoas malucas ou para fazê-las obedientes ou para matá-las. O homem que tem a erva por aliada nunca absorve as flores, nem mesmo a haste,
e as folhas, a não ser no caso de ele mesmo estar doente. Mas as raízes e as sementes são sempre absorvidas, especialmente as sementes, que são a quarta cabeça da erva do diabo e a mais poderosa das quatro. Essa descrição é bastante interessante, né, para a gente entender essa associação dentro desse livro. Eu particularmente já li esse livro, eu li o livro há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, e é um livro que eu achei bastante interessante, que ela traz um processo de uma jornada espiritual, que ele vai detalhando todo esse percurso dele, aprendendo sobre como ter um contato próximo com a planta, cultivar e as experiências místicas que ele encontrou com a planta. É bem interessante para quem tem interesse em saber mais sobre isso. E lembrando que, como a planta da datura pertence à Solanace, as características delas associadas às alucinações, percepções alteradas de realidade, é muito particular. E se você quiser entender melhor como isso acontece no corpo, como elas fazem isso, eu expliquei isso no primeiro vídeo dessa série, mas lá eu também trago a característica de que, embora essas plantas sejam altamente alucinógenas, elas também são altamente tóxicas. Então a probabilidade de uma dose letal, fatal, como eu descrevo nesse vídeo do caso das pessoas que usam elas para crimes, é muito elevada. E inclusive eu vou deixar indicado aqui para vocês um outro vídeo bem interessante, na qual eu falei sobre a datura, que ela faz parte de uma coisa muito singular, ou faria parte também, né? Que seria do suposto veneno que transformaria as pessoas em zumbis, que um dos principais compostos é uma datura. Eu vou deixar indicado esse vídeo aqui, que ficou bem interessante, e essa outra série de vídeos na qual eu falei mais sobre outras plantas tóxicas e as suas influências também na história. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!